Acabou de explodir um tsunami nos Estados Unidos, que está deixando Brasília em desespero. Vários ministros do STF podem estar envolvidos, porém o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, criado sob a administração de Donald Trump, só descobriu até agora o envolvimento de um ministro da Suprema Corte em esquema milionário. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de revelar informações bombásticas sobre supostas transações milionárias do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E não é qualquer denúncia. Estamos falando de 8 milhões de dólares, mais de 45 milhões de reais. Será que isso foi movimentado pelo ministro? Musk vasculhou a Receita Federal do ZEWA e o clima esquentou para cima do Xandão e ganhou contornos explosivos. Se você achava que a briga entre Musk e Moraes já tinha ido longe demais, pode esquecer. Porque o que eu vou revelar agora é só a ponta do iceberg de mais um esquema descoberto por Musk que pode derrubar de vez o Alexandre de Moraes. Olha, fica comigo até o final, porque o vídeo está repleto de denúncias. Será que com esse pente fino, na Receita Federal dos Estados Unidos, feito por Elon Musk, teve alguém daqui do Brasil que recebeu uma graninha extra do ZEWA? Elon Musk acabou de desferir o golpe mais devastador até agora contra o Estado burocrático profundo. Um dia depois de obter acesso ao sistema de pagamentos do Departamento de Estado, ele descobre centenas de bilhões em fraudes, que inclusive você vai que o ex-presidente Joe Biden foi descoberto em esquema de $500 bilhão. Essa denúncia do Musk vamos mostrar daqui a pouco. Olha só, fontes exclusivas revelam que Elon Musk teve acesso a documentos sigilosos da Receita Federal americana e descobriu transações suspeitas que teriam sido realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E fiquem atentos, porque o bilionário não ficou quieto. Usou suas próprias redes sociais para escancarar as informações. Veja como foi que isso explodiu nos Estados Unidos. Agora, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal consegue ter tanto dinheiro? Alguém pode me dizer? Como é que é? Musk tem acesso a dados da Receita Federal Americana e usou sua própria rede para disseminar informações de um perfil anônimo que citava supostas retiradas de investimentos de Moraes dos Estados Unidos. Quer dizer então que o ministro tinha investimento aqui? O ministro do STF recebe $40 mil de salário por mês, mas quando você vai transformar isso em dólar, dá $7 mil por mês. Faz a conta comigo. O ministro recebe cerca de $7 mil por mês. Qual é o montante guardado em bancos norte-americanos ou em outros bancos muito afora, utilizado o chamado código SWIFT? Aparentemente, os 8 milhões que o ministro resolveu cobrar do Elon Musk vão sair bem caros. O Elon Musk tem acesso ao quanto, quando, como foi depositado e retirado. Se você não compreendeu muito bem, deixa eu te explicar o que está acontecendo. O bilionário Elon Musk compartilhou revelações de um perfil anônimo que detalhava supostas retiradas de investimentos que o ministro teria nos Estados Unidos. É ou não é avassalador? Um ministro do STF com milhões escondidos em território americano? A informação que eu tenho é que essa descoberta caiu como uma bomba nos corredores do poder em Brasília. E pasmem, estamos falando de um ministro que tem um salário oficial de aproximadamente $44 mil por mês, algo em torno de $7 mil. Eu vou perguntar e quero que você pense com cuidado. Como alguém com esse salário consegue acumular $8 milhões? Pode anotar, tem coisa errada aí. O bilionário sul-africano não poupou críticas e está determinado a ir até o fim nessa investigação. Fontes próximas a Musk afirmam que ele está furioso com as multas e restrições impostas à sua plataforma no Brasil e agora está usando seu poder e influência para desmascarar o que ele chama de perseguição judicial. E tem razão ao falar isso, porque é isso que o Brasil vive atualmente. E vocês sabem o que é mais impactante nessa história toda? Esses supostos $8 milhões são exatamente o mesmo valor da multa que Alexandre de Moraes aplicou contra a plataforma X, antigo Twitter. Coincidência? Eu acho que não. O jogo virou e agora o próprio ministro está na berlinda.
Para você entender melhor, é que movimentações desse montante deixam rastros no sistema bancário internacional, especialmente através dos códigos de transação SWIFT, que funcionam como um CPF das transações internacionais. Se confirmado, estamos diante de um dos maiores escândalos da história do judiciário brasileiro. Resumindo, não adianta o Moraes querer burlar o sistema ou querer esconder grana embaixo do colchão. Os caras do Doge vão caçar e encontrar todas as transações fraudulentas. E tem mais. Pesquisei a fundo e descobri que o ZEWA possui um rigoroso sistema de compliance financeiro, principalmente após a Lei Patriota, implementada depois do 11 de setembro. Isso significa que qualquer movimentação acima de $10 mil já é automaticamente reportada às autoridades americanas. Imaginem então 8 milhões. Isso explica como Musk conseguiu ter acesso a essas informações. Não podemos esquecer que o Brasil ocupa a 94ª posição no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional, muito atrás de países como Chile, 27º, e Uruguai, 14º. Será que estamos prestes a descobrir um dos motivos para esse péssimo desempenho? Enquanto isso, nos bastidores do STF, o clima é de tensão total. Fontes internas relatam que outros ministros estão preocupadíssimos com o potencial impacto dessas denúncias na já abalada credibilidade do tribunal. A batata está assando, pois muitos deles podem estar envolvidos no mesmo esquema. O que podemos esperar nos próximos dias? Provavelmente, veremos o ministro Alexandre de Moraes vindo a público para tentar explicar o inexplicável. A expectativa é que as autoridades americanas também entrem no jogo, já que movimentações financeiras desse porte não passam despercebidas pelo Departamento do Tesouro do ZEWA. Fontes internas do governo afirmam que existe um pânico generalizado nos bastidores do poder, porque se essas informações forem confirmadas, o impacto será devastador não só para Moraes, mas para todo o sistema judiciário brasileiro. Pode ser que tentemos ver uma operação abafa nas próximas horas. E por que tanta preocupação? Dados secretos indicam que essa pode ser apenas a ponta do iceberg. Há rumores de que Musk tenha descoberto informações sobre outros paraísos fiscais mundo afora, onde supostamente mais recursos estariam escondidos. Olha, essa outra denúncia bombástica do Elon Musk, vasculhando a Receita lá no ZEWA, dessa vez, a respeito do governo Joe Biden. Musk afirma que houve fraude do governo anterior de, pasmem, $500 bilhão. Por que há cerca de 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social? Questiona Musk. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram dados a pessoas com 11 anos ou menos? Tornou a questionar. Houve um relatório, emissão do GAO, o Escritório de Contas do Governo. No ano passado, então, durante o Biden, qual é a administração? Estimação, a fraude do governo federal será $500 bilhão. Então, para ser claro, isso não é um Trump. Assuntos administrativos. Esta é uma coisa administrativa Biden. Tem os 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, zombadas como vivos no banco de dados da Segurança Social. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, de acordo com a Seguridade Social? Como esses devem ser alguns crianças de 8 anos muito empreendedores. Você sabe, um jovem de 150 anos muito forte. Sim, exatamente. Como o presidente disse, você sabe, temos um enorme número de pessoas ridicularizadas como vivos. Quem? 160? Ele não sabia que o país era tão saudável. O império da impunidade está ruindo. Especialistas em direito constitucional afirmam que casos semelhantes a esses, se comprovados, poderiam configurar crime de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, levando até mesmo ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em países como os Estados Unidos e Alemanha, juízes da Suprema Corte são obrigados a prestar declarações detalhadas de patrimônio e são investigados ao menor sinal de inconsistência. Já aqui, o Senado e a Receita Federal não ousam nem fazer menção a isso, por medo de serem perseguidos pelo Supremo. Será que o Brasil vai continuar fechando os olhos para possíveis irregularidades no seu alto escalão judiciário? As notícias sobre Alexandre de Moraes já começaram a se espalhar pelo mundo. O jornalista Matt Gaetz denuncia a ditadura judicial que está acontecendo no Brasil e expõe toda a verdade. Abre aspas para o Matt. O Brasil é uma economia gigante e estamos assistindo à erosão da liberdade de expressão.
Parece que um judiciário fora de controle não é uma exclusividade do Zewa. O Brasil é uma grande economia próxima a nós e observamos atentamente a liberdade de expressão no Brasil ser atacada repetidamente. Parece que um judiciário de zonde não é uma experiência exclusiva dos Estados Unidos. Um juiz no Brasil está agora solicitando ao procurador-geral que revogue o passaporte do deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro. Eduardo é filho de Jair Bolsonaro, o ex-presidente atualmente liderando as pesquisas para retomar o poder, se ele pode concorrer sob o sistema complicado onde acusam inimigos políticos de crimes. Onde já ouvimos isso antes? Eduardo Bolsonaro se juntou a mim exclusivamente para detalhar a erosão das condições democráticas no Brasil. A perseguição judicial que enfrentamos é a mesma que Trump enfrenta aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um semivírus. A diferença é que temos menos anticorpos no Brasil, o que dificulta as coisas. No Brasil, você tem um tribunal eleitoral superior. Eles decidem quem pode concorrer e quem não pode concorrer. Então, depois que meu pai saiu da presidência, o tribunal disse que ele não podia concorrer porque ele conheceu 40 embaixadores e fez uma transmissão ao vivo. Na verdade, é uma conferência de imprensa. Ele criticou o processo eleitoral no Brasil, algo que ele fez nos últimos 15 anos, não sei. Espere um segundo, se você criticou a condução das eleições, eles não deixam você participar. Sim, isso é loucura. Mas se você tiver esse tipo de lei aqui nos Estados Unidos, não é apenas um tiro aburrido na ordem que Trump tomaria, Trump estaria fora da boleta de voto. Eu acho que isso é realmente injusto. Você não o deixa concorrer porque ele encontrou embaixadores e criticou o processo eleitoral. Outra desculpa que eles criaram é porque ele fez uma declaração pública após 7 de setembro, porque hoje é o nosso dia da independência. Fizemos um desfile militar e depois ele foi à praça onde quase 1 milhão de pessoas aguardavam. Ele fez um discurso e o Tribunal Eleitoral disse que isso era abuso político. Vamos lá. Não podemos esperar um julgamento justo porque todos os juízes que julgarão meu pai são nomeados pelos presidentes de esquerda Lula e Juma, além de Alexandra de Moraes, que é um inimigo pessoal de Jair Bolsonaro. Após esta entrevista, o mesmo juiz Eduardo criticava, tomou o passo muito agudo e incomum de buscar restringir suas viagens para fora do país. Foi nossa entrevista pessoal em Washington que desencadeou essa ação? Foi a participação de Eduardo no CCPAC, uma conferência que reúne ativistas e líderes conservadores globais? Para nós, o fato de que haveria esforços para tentar restringir a viagem de Eduardo Bolsonaro apenas reforça a nossa preocupação de que o Brasil esteja indo na direção errada. A bomba relógio está prestes a explodir. Enquanto Musk segue revelando documentos e informações, o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma das suas maiores crises de credibilidade. Como justificar esses milhões escondidos no exterior, se confirmada a denúncia? É inacreditável o nível dessa possível contradição. Um ministro que aplica multas milionárias contra plataformas digitais, possivelmente guardando exatamente o mesmo valor em contas no exterior? Será que isso é verdade? As multas vão para a conta dele? O Brasil está diante de um momento decisivo, onde precisamos escolher. Queremos um país onde autoridades podem acumular fortunas inexplicáveis? Ou queremos transparência e integridade nas nossas instituições? Quando um bilionário estrangeiro precisa usar seu poder para expor possíveis irregularidades de um ministro do Supremo, chegamos ao ápice da vergonha nacional. Não só no Supremo, mas também no Senado Federal, que não tem feito seu papel constitucional. E isso não é apenas uma denúncia contra Moraes. É um tapa na cara de todo o sistema, que nesse momento está com medo. Se você concorda que precisamos de total transparência nesse caso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas informações que a grande mídia esconde. Comente o que você achou dessa bomba internacional e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Em breve voltaremos com mais revelações impactantes sobre esse escândalo sem precedentes. A batalha pela verdade e pela transparência continua, e nós não vamos recuar. Que viva Cristo Rei!